Sejam bem-vindos em mais um resumão. Hoje iremos falar um pouquinho sobre juros simples. Tá? O juro simples ele é uma aplicação de acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira. Tá? Então, seja ela para uma compra feita a crédito ou até mesmo ao investimento. Aí nós temos aqui juros. É a remuneração pelo capital aplicado. Tá, mas aí, quem que é esse capital? O capital é sempre o valor investido, tá? Então esse capital aqui é o valor que você começa com a sua aplicação. Ah, mas e aí? E o restante? Nós temos então a taxa de juros, que é calculado através do tempo, ao ano ou mensal. Então pode ser anual ou mensal. O que acontece? O prazo da sua aplicação ela tem que ser na mesma ideologia ou mesma prática que a taxa de juros. Então nós temos aqui, se nós falamos que a nossa taxa é anual, o prazo também tem que ser anual. Ah, mas e se eu falar que ele é mensal? Então o nosso prazo também tem que ser mensal. Isso é o cálculo do valor aplicado, tá? Então é o valor que eu tenho acrescido em cima do meu capital a receber. Ah, mas e se eu quiser saber qual que são os dois valores? Então eu chamo isso de montante, tá? Montante é a soma dos juros mais o capital aplicado. Ah, mas então se o montante é o capital mais os juros, nós temos uma aplicação básica para ele, tá? Porque os juros é nada mais que o capital vezes a taxa de juros e o prazo da aplicação, e nós podemos deduzir o montante por essa fórmula, tá? Ah, e os juros? Quem que vai ser nesse momento? Os juros é o montante menos o capital, tá? Ah, eu consigo descobrir qual que é o valor. Como que eu vou fazer essa aplicação e como eu vou introduzir ela em meus exercícios? Tem aqui um exemplo, tá? Então, temos exemplo 1. Quanto rendeu a quantia de 1.200 aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de um ano e 3 meses? Tá? Vou começar a anotar as minhas informações. Como ele quer saber em questões de quanto rendeu, eu estou falando de montante. Então, se eu estou falando de montante, vamos fazer sua aplicação aqui. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa de tempo, que seria a taxa de nossos juros, vezes o tempo. Aí eu vou começar a separar as minhas informações. Eu não tenho montante, então mantenho ele. Montante é igual, meu capital é o valor investido. Está aqui, ó, 1.200. Tudo isso que multiplica quem? 1 mais a taxa de tempo em relação ao tempo, tá? Então, quando eu falo aqui de 2%, eu estou falando de uma aplicação de 2%, tá? 2 por 100 é a mesma coisa que 0,02. Se eu tenho aplicação aqui de 0,02, eu vou multiplicar pelo tempo. Só que o tempo aqui está 1 ano e 3 meses. Um ano é a mesma coisa de 12 meses. Se eu tenho 12, só somar com 3. Então, 15 meses. Aqui, ó, vou multiplicar por 15. Como está em parênteses, primeiro resolvo a multiplicação, depois eu faço a soma, aí sim eu multiplico por 1.200, tá? Então vamos lá copiar de novo. Montante vai ser igual a 1.200. Tudo isso que multiplica quem? 1 mais 0,2 que multiplica 15, tá? Que dá 0,3. Aí eu vou somar. Vai ficar montante é igual a 1.200. Tudo isso que multiplica 1,3. 1,3 que multiplica 1.200 é igual a 1.560. Ah, então qual que é a aplicação que rendeu no meu final de 1 ano e 3 meses? Então, foi um montante de 1.560. Mesmo assim, se você quiser saber quanto que você arrecadou em cima disso, é só você fazer o cálculo de juros, tá? Como assim o cálculo de juros? Você vai saber quanto que rendeu esse dinheiro. Então, é o montante, que é 1.560,
Tudo isso menos o valor do capital que você aplicou, que é 1.200. Então, os juros que foi exercido em cima desse capital que você rendeu foi de R$ 360. Tá? Então, através do cálculo de juros simples e o montante, conseguimos fazer nossas aplicações da matemática financeira inicial.